Olá, me chamo Ana Duarte e faço parte do LATIX na linha de pesquisa bioquímica e hoje nós vamos falar um pouco sobre as vacinas. O Covid-19 é a primeira pandemia global causada por um coronavírus, que está presente em 211 países. A vacina contra o novo coronavírus, considerada como uma estratégia profilática eficaz de controle e prevenção, está sendo desenvolvida em cerca de 90 instituições em todo o mundo. Ultimamente, muito se fala sobre a vacina e quando estará disponível. Pensando nisso, resolvemos abordar hoje sobre este tema, entretanto, precisamos, antes de tudo, entender alguns conceitos básicos. O que é imunização? A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinado a fornecer ao organismo um estado de imunidade contra determinadas doenças infecciosas. E existem dois tipos de imunização, a passiva e a ativa. Imunização passiva, soro ou imunoglobulina humana. O soro dá uma proteção emergencial e passageira para uma situação de risco. Não oferece uma memória de imunidade. Se depois a pessoa voltar a ter o contato com aquele agente infeccioso, ela poderá se infectar e adoecer. Exemplos de soro: o soro antirrábica e o soro antiofídico. Imunização ativa. As vacinas são substâncias biológicas preparadas a partir dos micro-organismos causadores da doença, bactérias ou vírus, modificados laboratorialmente, de forma a perderem a sua potência de provocar a doença. As vacinas, quando administradas, estimulam no organismo a produção de anticorpos contra essas mesmas bactérias ou vírus. Essa imunidade traz uma memória imunológica que pode ser para toda a vida ou diminuir com o tempo. Os anticorpos são os defensores do nosso corpo e têm a capacidade de matar os vírus e as bactérias causadoras das doenças. Quando o organismo da pessoa vacinada entra em contato com bactérias ou vírus de uma pessoa doente, já possui ferramentas que a tornam mais resistente. Quais são os tipos de vacinas? Vacinas de vírus vivo atenuado são feitas de vírus vivos que passaram por procedimentos que os enfraqueceram e possuem maior risco de apresentar os sinais e sintomas da doença, só que de maneira mais branda, como por exemplo a BCG e a tríplice viral. Vacinas de vírus inativados ou mortos são compostas de vírus inteiros que não estão vivos ou apenas pedaços desses vírus. Como esses vírus não são capazes de se multiplicar, essas vacinas não são capazes de produzir doenças. Geralmente necessitam de várias aplicações para conseguir gerar uma resposta duradoura, como por exemplo a vacina da influenza e da hepatite A e B. As vacinas VLP são partículas semelhantes aos vírus. Estas proteínas induzem a produção de grandes quantidades de anticorpos neutralizantes e não têm capacidade de produzir a doença, como por exemplo a vacina do HPV. Vacinas de DNA. Ao ser administrada em uma pessoa, o DNA é reconhecido por suas células que começam a produzir substâncias que seriam normalmente produzidas por bactérias, vírus ou qualquer outro agente, criando assim uma memória imunológica. Não é porque uma pessoa se vacinou contra uma doença que ela está 100% protegida contra a mesma. Justamente por isso que o ideal é vacinar todos os indivíduos, pois as pessoas que tomam a vacina e ficam protegidas da doença funcionam como um escudo protegendo aquelas que não ficaram totalmente imunes ou que não podem tomar a vacina. Isso é chamado de imunização de rebanho. É chamado de resposta vacinal a criação de anticorpos específicos pelo nosso sistema imune após ele ser estimulado pela vacina. Essa resposta varia entre cada pessoa, como por exemplo as pessoas imunodeficientes. Estas terão uma resposta inferior às vacinas do que uma pessoa não imunodeficiente. Para que uma vacina chegue até a população, é necessário realizar várias etapas que provem a sua eficácia e principalmente sua segurança. A etapa 1, intitulada Pesquisa Básica, é onde novas propostas de vacinas são identificadas. A segunda etapa é intitulada Realização dos Testes Pré-Clínicos, que tem por objetivo demonstrar a segurança e o potencial imunogênico da vacina. Etapa 3, Ensaios Clínicos. Os estudos clínicos de uma nova vacina são classificados em Fase 1,
É o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina. Fase 2, averiguar a capacidade de desenvolver uma resposta imune. Fase 3, tem por objetivo demonstrar sua eficácia. Somente após a finalização do estudo de fase 3 e a obtenção do registro sanitário é que a nova vacina poderá ser disponibilizada para a população. E por fim, a fase 4 é onde a vacina é disponibilizada para a população. Se você assistiu até aqui, curta, comente e compartilhe com seus amigos e nos siga nas outras redes sociais.